Falando taticamente do jogo de hoje, Flávio, é muito difícil você querer explanar qualquer coisa quando você oferece 3 gols ao adversário, né. Fica puxado você fazer análise quando você pega para adversários assim: "Ó, pega 3 gols aqui". O Mirassol, ele te induz a ficar um jogo de trocação. É um jogo para cá, jogo para lá, jogo para cá, um jogo sem controle, um jogo que você não consegue ser o senhor do jogo. Você tem que ser muito bom tecnicamente para ser senhor do jogo. E no primeiro tempo, o Vasco teve as oportunidades, poderia sair na frente com o Hugo Moura. Mais uma vez, o Vasco perde chances incríveis. O lance do Hugo Moura é inacreditável. E o Vasco fazendo uma pressão em cima dos zagueiros do Mirassol, uma pressão com Coutinho, com Verratti, com Nuno, conseguiu roubar 2, 3 bolas. Imagina se o Vasco tivesse jogadores de forte explosão, jogadores bem fisicamente para fazer essa pressão, como não seria diferente. Só que nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Vasco começou a descer fisicamente. O Mirassol começou a entrar no jogo. E no intervalo aqui eu falei para o Emerson que essa recomposição do Vasco ela estaria muito prejudicada porque Nuno, Verratti e Coutinho já começaram a largar, já no final do primeiro tempo. E o Diniz não fez essa leitura e voltou com os 3. E além de voltar com os 3, ele ainda tira o Hugo Moura, que no intervalo eu também falei aqui que o Hugo Moura estava lento, mas posiciona o Hugo Moura então para ficar na frente da zaga, para não sair muito. Porque assim, meus amigos, a maneira que o jogador deles recebe a bola ali, não existe isso aí no futebol hoje. Não existe. O cara recebeu completamente livre para engatilhar, para chutar. E o Fusato falhou feio naquele lance, né? Agora, futebol, ele é muito. Ele é muito. Como é que eu posso usar um termo aqui? O Fusato que fez um primeiro tempo que não foi bola no gol, foram pouquíssimas, mas com a bola no pé e saída de gol, foi muito bem. A gente elogiou aqui no intervalo. E tudo vai por água abaixo na função principal do goleiro, que é defender. A bola passa por baixo dele e sai 1-0. Depois o Maurício Lemos, que na boa, o Maurício Lemos não pode ser titular do Vasco. Gente, se ele quer continuar com o João Vitor, é o Lucas Freitas. Mas eu não estou me aproveitando de mais um jogo ruim do Lucas Lemos, do Maurício Lemos. Eu estou falando isso aqui, esquenta, tabela, news, pré-jogo, pode buscar o pré-jogo. No meu Twitter eu coloquei isso, sabe? Cara, é muito difícil, é muito ruim você ter um zagueiro igual o Maurício Lemos jogando todo torto. Ah, quando ele for jogar pelo lado direito, a gente pode conversar. Errou de novo, por quê? Porque se ele tem o pé esquerdo, ele dá lá no piton. Mas como só tem o pé direito, ele tem que ficar jogando para dentro do campo toda hora e o adversário se liga disso. Não pensa que o adversário não se liga disso. O adversário sabe que ele não vai sair pelo lado de lá, que ele vai sair toda a vida por dentro. Aí você acaba antecipando e roubando a bola. Aí o Vasco consegue ir para frente, faz o 2-2, né? E outra coisa, né, gente? Pô, o adversário no 2-2 é óbvio que quem tá perdendo de 2-0 e empata, você entra no jogo e o outro baixa. Aí o VAR fica lá esse tempo todo, cara. Pô, isso acaba sabe, com aquele ímpeto, com aquela coisa toda. Baixa a fervura do jogo, cara. Pode ter certeza disso. Ah, o Vasco não virou por causa disso. Não, mas baixa a fervura do jogo. Claro que baixa a fervura do jogo. E mesmo assim o Vasco tem a possibilidade de fazer o 3-2 com o Verratti de cabeça, não faz, e depois o Piton vai mole na jogada lá, acaba entregando e fazendo isso. E o nosso treinador, olha só como é que são as coisas, ele faz 2 opções para tentar dar ímpeto e velocidade à equipe, Lloyd e David. E os 2 caíram por cima da bola hoje. O David entrou muito mal, gente. O David não fez nada. Antes do terceiro gol do Mirassol, o David estava com a bola livre no meio de campo, era para fazer o facãozinho no Ryan, o David caiu por cima da bola. Incrível como o David entrou mal. Eu não sei se essa questão dele jogar por dentro não é muito legal, aí ele acaba se atrapalhando, sabe? E o Lloyd, que, cara, eu não tenho problema de elogiar quando joga bem e falar mal. Ah, porque contra o CSA você falou que. Pô, cara, ele jogou bem contra o CSA, é a minha concepção. Hoje ele errou tudo que ele fez e tá sendo criticado aqui. Hoje ele entrou mais uma vez no modo passeando no shopping. Pô, a bola que ele pega a primeira ali, bate no gol chapado, cara. Foi levar pra perna esquerda dele. Uma coisa absolutamente nada a ver, sabe, Flávio? Agora, assim, Flávio, a gente bate na tecla dos reforços, né? Ok. Mas assim, o combinado é, eu vou te entregar reforços. Você vai colocar dentro de campo esses caras? Você vai dar minutagem para esses caras? Porque assim, ó, o Barros é um cara que chegando aqui
segunda-feira, ele já pode começar a ser relacionado e começar a jogar. A gente precisa dessa força, gente. A gente precisa dessa força. O time do Vasco, a equipe adversária, ela atropela a gente fisicamente em vários momentos do jogo. É muito difícil, sabe? Enfim, Flávio, basicamente, o que eu vi do jogo, isso foi hoje. O jogo ficou sem controle e quando chegou a hora da gente dar o golpe de misericórdia, quem entrou para fazer isso não deu conta.